Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 25, versículo 14. Estamos no mês do sobrenatural. Estamos com essa temática em todas as nossas reuniões. Terça-feira passada o pastor Luciano abriu falando aqui no Alcance Mais. Ele continua a mensagem dele, que ele começou terça-feira passada. Ele não conseguiu concluir, ele termina ela nessa terça-feira. Então você fica ligado aí, terça-feira, que vai ter o nosso Alcance Mais muito especial. E nos domingos também, a nossa temática, ela vai ser com o tema sobrenatural. E o salmista declara no Salmo 25, versículo 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Oramos. Pai, pedimos graça e favor do Senhor, debaixo dessa palavra. Senhor, eu peço o teu cuidado sobre as nossas vidas. Que essa palavra dessa noite, Senhor, possa ser rema para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar comigo, falar com os meus irmãos, falar com aqueles que estão acompanhando online também esta mensagem. Que o Senhor fale com cada um de nós, Pai. Deus, porque o que nós queremos é viver o teu sobrenatural. O que nós queremos é ter um relacionamento, intimidade contigo, Senhor. E que isso possa crescer em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém e amém. Querido, o texto aqui que nós lemos, o salmista faz essa declaração: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Quantos temem ao Senhor aqui, amém? Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temos uma aliança com Cristo Jesus, temos uma aliança com o nosso Senhor. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite, nesse mês do sobrenatural, é sobre intimidade. Intimidade, ele é o ponto de partida para quem quer viver o sobrenatural da parte de Deus. É impossível falar no sobrenatural sem primeiro você tocar nessa parte da intimidade. É impossível você viver o sobrenatural de Deus se você não tiver uma vida de intimidade. A vida sua de intimidade, a sua vida de devocional diário, a sua vida de relacionamento para com o Senhor vai abrir a porta para o sobrenatural. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Como está o seu relacionamento com Deus? Responda só para você. É bom que a máscara pode ajudar nesse momento bastante, né? Como está o seu relacionamento com Deus, né? Você tem desfrutado de uma comunhão e de uma intimidade com Ele? Qual é o nível que você pode dizer, se tivéssemos aqui hoje, na nossa porta de entrada, um detector aqui, um sensor, que avalia o nível de relacionamento que você está com Deus. E vamos estabelecer ali um parâmetro, eu não vou pôr um número, mas vamos estabelecer um parâmetro. E ao entrar naquela porta, se o teu parâmetro está bom, o teu relacionamento está alto com o Senhor, você tem um relacionamento diário com Ele, você tem uma comunhão diária com Ele, então a luz verde acende e você acessa ao templo. Mas vamos imaginar que o seu relacionamento, ele não está tão bom assim com o Senhor. A sua vida de devocional, de comunhão, de oração, de intimidade com Deus, não está aquele nível, né? E está baixo o nível. E ao você entrar pela porta ali, o sensor mostra uma bandeira vermelha, sinal vermelho, e começa a apitar ali para expor você, dizendo, olha, nível baixo. Assim como o nosso aparelho de telefone, quando você olha ali e vê que ele está apenas com dois pauzinhos, né? Um pauzinho só, ou você já sabe que está com uma barrinha só ali e que ela vai acabar daqui a pouco, a bateria do seu celular, e não vai ter mais como você utilizar. Porque você só utiliza o teu aparelho, o telefone, o teu smartphone, o seu computador, se ele tiver bateria, se ele for carregado. Se ele não for carregado, né, e não tiver uma carga, é impossível você usar ele. Como está e como você avalia o seu relacionamento com o Senhor? Você entraria ou você acha que aquela porta ali, né, que teria esse sensor, começaria a disparar porque o seu nível de relacionamento com Deus está baixo? Não me responda, responda somente para você. Eu espero que esse nível esteja alto de relacionamento para com Deus e a bandeira verde ela seja cessada. Mas normalmente não é isso que tem acontecido conosco. A correria, o dia a dia,
os nossos afazeres, quantas coisas temos a fazer, quantos compromissos temos a fazer, quantas responsabilidades temos a fazer, e isso faz com que o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento diário, cada vez ele se torna menor, porque muitas vezes não colocamos isso como uma prioridade, não colocamos isso como essencial para a vida. E sabe, querido, algo que precisamos entender, que o nosso relacionamento com Deus, ele é essencial para o nosso crescimento. É impossível você crescer, você querer crescer, viver milagres, viver o sobrenatural de Deus, sem ter tempo de comunhão, intimidade, na palavra, em jejum, em oração, se dedicar às Escrituras. E algo que é importante para nós entendermos, Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo conosco. Esse é o desejo dele. Ao criar o homem, né, criar o ser humano, ele disse, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na viração do dia, né, a palavra de Deus fala que na viração do dia, todos os dias à tarde, ao final da tarde, o Senhor vinha no jardim, conversar com Adão e com Eva ali que estavam naquele jardim. Mas ele não vinha só cobrar, ele não vinha só perguntar como eles estavam. Ele não vinha ali saber se eles produziram, se eles trabalharam. É claro que provavelmente eles também davam esse relatório do que eles haviam feito. Mas a palavra fala que o que Deus vinha ter com eles ali era o quê? Comunhão e intimidade. Essas duas coisas. Essas duas coisas que aparecem muito forte na palavra de Deus, comunhão e intimidade. Era isso que Deus tinha com Adão, com Eva ali no jardim. E era todos os dias, na viração do dia o Senhor vinha ter intimidade. Sabe, irmãos, só para entendermos quanto isso é sério e quanto Deus, Ele quer que eu e você tenhamos intimidade, o quanto Deus quer que eu e você tenhamos esse relacionamento com Ele, de pai e filho, de filho e pai, de comunhão, todo dia, toda hora, a todo momento, que existe um homem na Bíblia, que talvez você ouviu muito pouco falar sobre ele, talvez você ouviu poucas pregações sobre ele. Esse homem, ele está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, o nome dele é Enoque. Talvez você ouviu poucas pregações sobre Enoque, talvez você viu poucas vezes falar sobre Enoque na palavra de Deus. Mas a Bíblia fala assim, que Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. O próprio Deus arrebatou Enoque. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, esse homem, ele está inserido na lista dos heróis da fé. Uau! Mas esse homem, ele não foi um grande guerreiro, ele não foi um grande profeta, ele não foi um grande pregador, ele não foi um grande ministro. A Bíblia não fala que ele foi um grande pai, um grande marido, um grande líder, um grande governante, como Moisés, Josué, Davi, um grande rei. A Bíblia não traz nada sobre esse homem. A Bíblia traz algo fundamental que tinha sobre a vida deste homem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus havia o arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque, ele, como eu falei, ele não foi um grande guerreiro, ele não foi um grande rei, ele não foi um grande líder, a Bíblia não fala que ele foi um grande pai, e pode ser que ele tenha todas essas qualidades. A Bíblia não fala dessas qualidades, porque a Bíblia fala da maior qualidade que Enoque tinha, que era o quê? Intimidade com Deus. Porque todas as outras coisas, até ele poder, provavelmente ele, por ser um homem que tinha intimidade com Deus, provavelmente ele tinha sim, era um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom homem, um bom líder, um bom governante, provavelmente sim, ele tinha todas essas qualidades, ainda que a Bíblia não fale. Por quê? Porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Agora, a intimidade que ele tinha com Deus sobressaía todas as outras coisas que ele tinha. Você vê homens da palavra de Deus, onde você, olha, esse homem foi um grande guerreiro, um grande líder, um grande exemplo, um homem muito temente a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem que ouvia a Deus. Você vê vários homens com várias referências.
A referência que a palavra de Deus dá para Enoque é que ele tinha o quê? Intimidade com Deus. Sabe, irmãos, se eu e você tivermos isso para a nossa vida, carregarmos isso, a intimidade com o Senhor, for algo que eu coloque como primícias da minha vida, que eu coloque como prioridade para a minha vida, pode ter certeza que o Senhor vai se agradar de você. Você vai agradar o Senhor, porque é isso que Deus espera de mim e de você. É claro que fazemos muitas outras coisas. Cuidamos de pessoas, abençoamos vidas, trabalhamos, temos nossa empresa, nossos negócios, vamos à célula, dizimamos, ofertamos, participamos das reuniões, trabalhamos na casa de Deus. Tudo isso é extremamente importante. Tudo isso é necessário. Evangelizar, pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos, expulsar demônio, ministrar, tudo isso é super importante. Tudo isso é essencial. Mas, se você faz tudo isso e não tem intimidade, não tem um relacionamento com o Senhor, todas essas coisas ficam muito pequenas. Por isso, o que eu quero colocar para você essa noite, na abertura aqui das nossas reuniões de domingo, do mês do sobrenatural. É impossível você acessar o sobrenatural se você não tiver um relacionamento com o Senhor. É impossível você acessar o sobrenatural se você não tiver um relacionamento com Ele diário, todo dia, todo momento, toda hora, a todo tempo. Agora, o que faz eu não ter esse relacionamento diário? O que faz eu não ter essa comunhão diária com Ele? O que faz eu, muitas vezes, perder isso? Sabe, queridos, há uma briga diariamente, constantemente, da carne contra o Espírito. E essa briga, provavelmente você já presenciou ela muitas vezes, da natureza humana contra a vontade de Deus. Essa é uma briga constante, que nós temos que entender que vamos ter isso sempre. A natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, que é as coisas desse mundo. A vontade de Deus, que é as coisas divinas. E essa briga, ela é todo momento, todo dia, ela é constante. E eu preciso vencer isso. O apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação aqui, que essa luta entre carne e espírito, eles são dois opostos. Ele diz assim em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo escreve dizendo: por isso digo, vivam pelo Espírito, tenham uma vida cheia do Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, e de modo nenhum vocês façam o desejo da carne, pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o Espírito o que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eles estão em conflito diário, e você já passou por isso. Quantos aqui já não colocaram na sua agenda, se programaram para fazer um jejum, para fazer um período mais extenso de oração? Mas a carne, a luta diária, acabou vencendo. Quantos de nós já entramos em propósitos de oração, de jejum, e não conseguimos terminar aquilo? A carne venceu. Quantos de nós aqui já fomos para uma vigília e dormimos na vigília? Mas você não dormiu quando você era do mundo, na balada, você não dorme assistindo um filme na madrugada, você passa 4, 5 horas assistindo um seriado, e você não tem cansaço, mas quando você vai ler a Bíblia, dá sono. Quando você vai fazer uma leitura bíblica, dá sono, dá o cansaço. Você pode ficar o dia inteiro em casa, mas chegou daqui agora à noite no culto, dá sono. Dá um cansaço, dá sono, dá uma fraqueza. Você acha que isso é o quê? É uma briga constante entre a carne e o espírito. Quantos de nós já até tentamos viver o sobrenatural de Deus, ser mais intenso nas coisas do Senhor,
Até programamos, não, eu vou começar. A igreja anunciou o próximo jejum, 100 dias na palavra, agora vai. Agora vai. Eu nunca consegui, agora vai. Agora vai. E aí você começa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quantos que desistiram na metade do caminho? Quantos desistem quando tem um período maior de jejum? Por quê? Porque tem a festa, tem o aniversário, tem aquela programação, tem a confraternização de célula, tem o aniversário de casamento. Aí você se programa para fazer aquele jejum, mas naquele período tem o aniversário da família, do pai, da mãe. Aí se você for e não comer, vai escandalizar eles não vão entender. Aí esse é o aniversário de casamento, você está programando isso o ano todo, levar sua esposa, seu esposo para jantar fora. E aí o que acontece? A carne sempre vence. Por isso que para vivermos o sobrenatural, precisamos abrir mão das coisas deste mundo que nos atraem. Precisamos muitas vezes rever a nossa agenda. Precisamos rever o conceito que nós temos de prioridade. Se eu não rever isso, eu não vou conseguir acessar o sobrenatural de Deus. Eu não vou conseguir ter acesso a isso. E o segredo para vencer a carne é o quê? Desfrutar de uma intimidade com Deus. Porque é na intimidade. E conforme eu mais me relaciono com Ele, conforme mais eu estou com Ele, quanto mais eu quero estar parecido com Ele, e até aquilo que eu faço, que Ele não se agrada, que o Senhor não se agrada, então eu começo a deixar. Você já viu alguém que tem uma intimidade com Deus? Alguém que é intenso em Deus, violento, briguento, grosso, mal educado? Você não vê. Por quê? Porque quanto mais eu me chego para Deus, quanto mais eu sou transformado, quanto mais eu me dou a Ele, quanto mais Ele transforma a minha vida, quanto mais eu tenho tempo na intimidade, quanto mais Ele fala comigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei no meu relacionamento conjugal com a minha esposa, no início do nosso relacionamento, quantas dificuldades nós tínhamos de nos ajustar. Tudo que eu falava, a impressão que chegava distorcido para ela e tudo que ela falava chegava distorcido para mim. E a nossa conversa não caminhava para lugar nenhum. Mas eu lembro que num dos aconselhamentos que nós estávamos com a pessoa que nos evangelizou, que nos ganhou para Jesus, ele disse, olha, eu quero que vocês orem todas as noites juntos. Eu falei, não tem como orar com essa mulher. Ela não para de brigar comigo. E ela falou, eu também não tenho como orar com ele. Porque não dá, a gente briga o dia todo. É um dia sim e o outro também. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei. Nós passamos. E aí ele falou, não, vocês vão orar juntos. Eu quero que vocês comecem a orar juntos. E aí nós começamos. Todas as noites. Né? Olhava bem para ela, falei, vamos orar. E essa oração nossa, essa intimidade nossa para com Deus, começou a quebrantar o nosso coração. Que muitas vezes nós terminamos aquele momento de oração ali chorando, pedindo perdão. Agora, se eu deixo a carne vencer e falar, eu não vou orar com ela, jamais, eu não vou me rebaixar para minha mulher e orar com ela está errada, ele está errado. Estaria até hoje brigando, ou não, já estaria até talvez divorciado, não estaria aqui hoje falando isso para vocês. Mas o que nós fizemos? Começamos a orar. E a oração, a intimidade começou a trabalhar no nosso casamento, começou a trabalhar no nosso relacionamento. O perdão começou a ser constante sobre as nossas vidas, a tolerância começou a aumentar, de um para com o outro. Mas tudo isso vem aonde? No relacionamento para com Deus. Quanto mais eu chego a Ele, quanto mais eu fico parecido com Ele. Quanto mais eu estou distante dEle, quanto mais eu fico parecido com o mundo. Então, uma vida de intimidade é o segredo. Uma vida de intimidade é o segredo para você vencer as batalhas da sua carne. Coisas que você não consegue vencer, talvez com um livro, talvez com um discipulado, talvez você já tentou tantas coisas para vencer as limitações suas, para vencer a sua carne, desejos, e nunca conseguiu vencer tudo. Quando você entrar num nível de intimidade, quando você entrar num nível de consagração, pode ter certeza que você vai vencer. Pornografia, prostituição, lascívia, mentira, engano, tudo isso, na intimidade para com o Senhor, com certeza, Ele vai começar a trabalhar em você. Agora, a grande questão nossa é o quê? Deixar
o espírito vencer a carne, e não a carne vencer o espírito. O salmista faz uma declaração no Salmo 73, versículo 28. Mas para mim é bom estar perto de Deus. Sabe, querido, para mim é bom estar perto de Deus, para você é bom estar perto de Deus. Quanto mais eu estiver perto de Deus, quanto mais eu estiver próximo a Ele, quanto mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais distante dEle, quanto mais longe dEle, eu fico mais parecido com o mundo. E como aqui o apóstolo Paulo falou, no que nós lemos, sabe, não tem como você agradar o Espírito. Se você fazer os desejos da carne, você não vai agradar a Deus. Agora, se você agradar o seu Espírito, você não vai estar agradando a sua carne. Essa luta, ela é diária, é todo dia. Amanhã você vai enfrentar ela às 6 horas da manhã. Terça-feira, durante a semana, durante o dia a dia, ela é diária. Então, para isso, nós precisamos entender que eu e você precisamos desenvolver um crescimento na nossa vida. Sabe, diferente do que você acha, talvez no mundo natural, você nasce, bebezinho, vai ali se alimentando, e você vai crescendo, se torna um adolescente, jovem, você vai crescendo. Nós achamos que no mundo espiritual também, com o passar dos anos, nós vamos crescendo. Não, querido, no mundo espiritual, nós crescemos quando desenvolvemos um relacionamento para com Deus. Quantas pessoas que você conhece que tem caminhada de 10, 20, 30, 40 anos, mas não tem um relacionamento como alguns que só tem 2 ou 3 anos de convertido? Quantas pessoas você conhece que já tem caminhadas e caminhadas, estradas e estradas? Conhece do grego, do hebraico, do aramaico, conhece tudo, mas não tem intimidade, não tem relacionamento. Quantas pessoas você conhece que você sabe, ela é tão nova, tão novinha ainda, recém-convertida, conheceu Cristo há pouco tempo, há poucos meses, há poucos anos, mas ela é intensa. Tudo que ela faz é intenso, ela se entregou para Cristo, ela tem uma vida de comunhão, ela tem uma vida de intimidade, ela tem uma vida de relacionamento diário para com Deus. E aí você percebe, coloca essas duas pessoas e fala assim, uau, por que essa aqui está vivendo isso? E essa aqui com tantos anos não está vivendo isso? Pelo relacionamento. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O nosso desafio, irmãos, é continuar crescendo. Em algumas áreas? Não, em tudo. Em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Por isso, eu preciso crescer. O homem que você é hoje, a mulher que você é hoje, o pai que você é hoje, ele amanhã precisa ser melhor do que esse pai que é hoje. O empresário que você é hoje, amanhã você precisa ser melhor. O servo, você precisa amanhã ser melhor do que hoje. E depois da manhã, melhor do que amanhã. Nós precisamos estar sempre numa crescente. Não podemos hoje estar pior do que ontem. Se você hoje não está no nível que você já teve alguns anos atrás, provavelmente porque você não seguiu nos passos da intimidade. Não cresceu na intimidade. Porque se você tivesse crescido na intimidade com Cristo, no teu relacionamento para com Deus, você estaria num modo diferente. E muitas vezes eu vejo pessoas querendo respostas, buscando. Ah, pastor, o que acontece comigo? Tantos anos na casa de Deus, e a palavra de Deus fala, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre, e aquele que bater, a porta vai se abrir. Mas comigo isso não acontece. Eu peço e não recebo, eu busco e não encontro, eu bato e não abre. Você já teve esse momento? Conhece pessoas assim? Provavelmente o nível de intimidade delas está baixo. Provavelmente as barras aqui, da carga dela, com o Espírito, estão bem baixas. Porque se eu tenho uma vida de intimidade, eu vivo sobrenatural. Então, se eu bato, a porta abre. Se eu busco, eu encontro. E se eu peço, eu recebo. Mas para isso, só é possível com uma vida de intimidade, de um relacionamento contínuo para com o Senhor. Amém?
O salmista declara no Salmo 119, versículo 11: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, quanto mais eu gasto tempo no meu devocional, quanto mais eu tenho tempo ali estudando a palavra de Deus, mais eu vou crescendo, mais essa palavra vai entrando no meu coração, e isso vai o quê? Me moldando. Isso vai me moldando a minha pessoa. E quanto mais eu sou transformado, quanto mais eu transformo aqueles que estão ao meu redor. Eu vejo quantos maridos querendo que a esposa mude, quantas mulheres querendo que os seus maridos possam mudar, quantos pais querendo que os seus filhos mudem. E eu sempre digo, por que a mudança não começa em você? É muito fácil transferir responsabilidades, é muito fácil apontar para o outro, se ele fosse assim, se ela fosse assim, se ele se fizesse tal coisa. Por que você não começa a fazer? Por que eu não começo a fazer? Sabe, irmãos, eu lembro também que nesse período, quando eu estava nesse processo, né, de reconstrução da minha família, do meu casamento, eu lembro que um dia o pastor ministrando a palavra, e ele usou o texto de Gênesis, onde o Senhor fala para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Aquele dia entrou uma revelação no meu coração. Eu estava querendo um lugar abençoado. Eu estava querendo achar pessoas abençoadas para eu estar perto. E é bom estar perto de pessoas abençoadas. Eu estava querendo pessoas cheias de Deus para estar perto. Eu estava querendo que a minha mulher, que a minha esposa fosse uma bênção. Mas aquele dia eu entendi que para eu mudar a situação que eu estava vivendo, eu precisava ser uma bênção. Porque a Bíblia diz: não procure os abençoados, não procure aquele abençoado, não procure aquele lugar que é abençoado. A Bíblia fala o quê? Ser tu uma bênção, ser você uma bênção. Se você for uma bênção, você vai transformar o ambiente onde você está. Você vai transformar a esposa que você tem, vai transformar o marido que você tem, vai transformar os filhos que você tem, vai transformar o lar que você tem. Mas se você não for uma bênção, dificilmente você vai transformar a sua casa, o seu lar, o lugar onde você está. Por isso, ser tu uma bênção. Mas como você se torna uma bênção? Desenvolvendo relacionamento, intimidade com o Senhor. Sabe, queridos, eu lembro que alguns anos atrás eu estava muito trabalho, empresa, além de nós termos as nossas empresas, as nossas lojas, eu ainda trabalhava em uma outra indústria, em horário comercial. A Adriana tinha o trabalho dela também, secular, né? Então, eu tinha o meu trabalho, a Adri tinha o trabalho dela, e nós tínhamos as nossas empresas, os nossos negócios, as nossas lojas, estávamos iniciando. Foram mais de 15 anos, né, com lojas em shoppings, trabalhando com livros. Aliás, falando em livro, eu quero indicar para você esse livro, nesse mês aqui do Sobrenatural. Nós temos a nossa livraria aqui também, mas é um livro que abençoou demais a minha vida. O pastor Luciano que me deu esse de presente Oração de Avivamento, Urgente e Poderosa, do Leonardo Ravenhill. Você pode adquirir ele ali na nossa livraria. Pensa num livro que mexeu comigo. Foi esse livro aqui. E eu quero deixar ele para você. Durante muitos anos trabalhamos com isso. Mas eu lembro que um dia chegando para Deus, falei assim: Senhor, não dá tempo. Como eu vou ter intimidade com você? Não dá tempo de eu orar, não dá tempo de eu ler a Bíblia. Eu acordo 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, eu já tenho que levantar e ir para o meu trabalho. Eu chego no meu trabalho, eu já entro na rotina ali até o meio-dia. Meio-dia eu saio para almoçar, volto do almoço ali, 1:30, trabalho até as 18 horas. 18 horas eu saio do meu trabalho. Eu trabalhava próximo ao Shopping Cidade, já descia no Shopping Cidade para cuidar das nossas lojas das 6 até as 10 da noite. Né? Eu e a Adri ficávamos ali revezando, porque tínhamos que liberar o funcionário que tínhamos, não tínhamos condições de pagar ainda alguém. E ficávamos até 10 da noite, fechávamos a loja, arrumávamos tudo, íamos embora. Outro dia, 6 da manhã, levanta. E assim ia. Com igreja, com célula, com todos os afazeres. Eu falava assim: não tem como. Aí, até que o Senhor falou para mim assim, o Espírito Santo falou: tem sim, é só você rever as tuas prioridades, é só você rever a sua agenda. Eu falei: mas não dá mais tempo de fazer mais nada. O Espírito Santo falou: dá sim. Você demora 40 minutos para chegar até o teu trabalho, não é? Sim. Você vai, esses 40 minutos, ouvindo notícia, rádio, jornal, enfim, noticiário, política. Por que você não tira esse tempo para estar comigo? No caminho.
Você chega na empresa, ao invés de você já entrar no trabalho, você vai ver todas as páginas de esportes. Você vai ver o que teu time, se ele ganhou, se ele perdeu. Você vai ver a classificação, você vai ver o que mudou no cenário esportivo. Você vai correr atrás dessas coisas. Então, se você rever a sua agenda, você vai ter tempo comigo. Eu lembro que eu tirei o rádio do meu carro. E era estranho, porque algumas pessoas entravam e falavam assim, cara, esse carro não tem rádio? Não, não tem. Por que não? Eu tirei porque cada vez que eu entrava no meu carro, eu lembrava, eu preciso orar. Sabe por quê, querido? Uma das coisas mais tremendas que eu e você possuímos é o poder de estar sempre conectado com o Senhor, independente do que você estiver fazendo. E a oração em línguas, ela é fundamental para você ativar o sobrenatural da parte de Deus. Então eu lembro que eu demorava esses 40 minutos para chegar no meu trabalho, eu entrava no carro e já começava a orar em línguas. Eu cresci num ambiente, numa igreja, onde não era ensinado sobre o falar em línguas. E eu achava que falar em línguas era somente quando você estava no culto, na reunião, e tinha um louvor abençoado, como estava o de hoje aqui, a graça e o favor de Deus naquele lugar. Falava assim, agora eu posso falar em línguas. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, porém, eu tinha pouco ensino sobre isso. E um dos livros que eu recomendaria a você também sobre o falar em línguas é o do próprio pastor Luciano, Falar em Línguas. Para mim, é o melhor livro que existe nessa área. E eu conheço muito material nessa área, porque nós, durante 15 anos, trabalhamos com isso. E não existe nenhum livro melhor nessa área do falar em línguas do que o livro do pastor Luciano. E ele foi um divisor de águas na minha vida. Foi logo quando eu conheci o pastor Luciano, eu tive acesso a esse material. E aí, eu lendo o livro dele, entendendo, eu percebi que eu não precisava só falar em línguas quando eu estava no culto, quando eu estava com louvor, abençoado na igreja, agora senti um arrepio, vou falar em línguas. Não, que eu podia fazer isso o tempo todo. Eu posso estar trabalhando e estar falando em línguas. Então eu lembro que eu comecei no meu trabalho, né, na ida do meu trabalho, orando em línguas, 40 minutos. Chegava no meu trabalho, ao invés de eu ler a página de esportes, o que aconteceu, a tabela do campeonato, e com certeza se eu perguntar aqui para uma meia dúzia, qual é a classificação do time, quantos pontos ele tem, quantos pontos ele precisa, você vai responder. Mas se eu perguntar para você 3, 4 versículos bíblicos, você não sabe onde está. Mas aí quer viver o sobrenatural da parte de Deus. Sabe tudo do futebol, sabe da tabela, sabe da classificação, sabe o que precisa para a matemática, mas perguntar 3 versículos bíblicos, você não sabe. Aí eu comecei a mudar a minha dinâmica de vida. Eu falei assim, não, eu quero começar agora. E comecei o quê? Criar uma disciplina da leitura da palavra. Porque é a palavra de Deus entrando em mim que vai trazer modificação. É a palavra de Deus que vai produzir isso em mim. Não é a tabela, não é a receita, não é o futebol, não é o seriado que vai mudar isso em mim. Não que seja pecado você fazer isso, mas isso não pode estar como prioridade na sua vida. A prioridade é o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Eu tive que fazer encerramentos na minha vida de coisas que eu amava, coisas que eu gostava. Gostava muito de videogame. E eu lembro que, há muitos anos atrás, eu comprei um videogame que era um Wii, né? Era Wii, né? Aquele videogame. Era caro, que só comprei lá em 200 parcelas aquilo lá, de tão viciado que era para jogar. O Murilo era pequenininho. E eu lembro que eu passava madrugadas com ele jogando Wii. Tinha uma raquetezinha, daí que você ficava ainda jogando tênis lá, madrugada fora. Mas aí, eu comecei a pensar, quando eu separava um tempo para orar na madrugada, dava sono, cansaço, não aguentava. Mas se era para jogar, eu estava bem. Sabe o que eu tive que fazer? Pastor Eibe, alguns anos atrás, ele ministrou uma palavra para nós, no antigo prédio, que foi encerramentos necessários. Eu precisei fazer alguns encerramentos necessários. Um dia eu cheguei e falei assim, eu vou sacrificar. Não é porque eu não gosto, é porque eu gosto muito, por isso que eu vou sacrificar. Eu falei, eu não vou mais jogar videogame. Claro que eu poderia talvez ter só o equilíbrio, poderia ter mudado, não, mas a minha decisão foi radical. Eu falei, eu não vou mais jogar videogame. E eu aboli isso da minha vida. Os meus filhos jogam, eu vejo eles jogando, mas eu não jogo mais. Não tenho prazer, eu perdi o desejo. E olha que era alguém que jogava e jogava muito. Mas eu fui
para a cruz e pedir: Senhor, eu não quero que isso seja uma prioridade da minha vida. Eu quero que o Senhor seja a prioridade da minha vida. E o que nós precisamos entender, querido? Que quando eu começo a desenvolver esse relacionamento, a cada momento vai aumentando. E não é Deus que determina o nível de relacionamento que você vai ter com Ele. É você que determina isso. Não é Deus. Oh, não, para você tanto, para você tanto. Não, é você que define isso. Em Ezequiel, capítulo 47, fala sobre as águas, né? Ali, e o texto fala que o primeiro nível ali, que Ezequiel, ao entrar nas águas, o primeiro nível, ela dá no tornozelo. E é engraçado que, enquanto você vai lendo ali, falam dos 4 níveis, né? Primeiro, Ezequiel 47 diz: enquanto eu ia, né? Mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Sabe, querido, há pessoas que quando conhecem a Cristo, conhecem a igreja, se convertem. E eu acredito que esse é o primeiro nível que nós entramos, quando conhecemos a Cristo, quando conhecemos o Evangelho, as águas estão dando aonde? No tornozelo. Mas há um nível maior, que eu e você podemos chegar. As águas, elas podem vir bater no joelho também. Ali no próprio texto, Ezequiel fala sobre as águas que batem no joelho. Agora, há um outro nível maior ainda, onde as águas, elas batem na cintura. Agora, quem define isso? É Deus? Não, sou eu. Quanto mais eu me aprofundo nele, quanto mais eu mergulho nessas águas, quanto mais eu entro nesse rio, quanto mais eu me dedico a ele, então, quanto mais profundo eu chego. Quanto mais intenso eu me torno com ele, quanto mais íntimo dele eu fico. Até o momento que as águas não o quê? Na altura da cabeça, elas me encobrem, aí eu preciso nadar. Agora, há pessoas que conhecem a Cristo e as águas, né, batem no tornozelo e elas ficam a vida toda com a água batendo no tornozelo. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos. As águas não saem do tornozelo. Aí alguns conseguem chegar até o joelho. Mas da cintura para cima, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Eu não quero ser esses que a água ficou no joelho, no tornozelo ou nem na cintura. Eu quero nadar em águas profundas. Você quer nadar em águas profundas? Para isso você precisa mergulhar na intimidade. Você precisa abrir o quê? Acessar o sobrenatural. Eu lembro que o pastor Luciano, ele no Seminário dos Dons do Espírito, ele conta um fato do David Robertson. O David Robertson é alguém que se move muito nessa área de milagres. Eu não sei quantos aqui conhecem o David Robertson. Já ouviu falar, já leu o livro, o material dele. Se você não viu ou não teve acesso ao material dele, também tenha, é demais. Ele é uma inspiração. Na verdade, ele foi uma das maiores inspirações do pastor Luciano nessa área do sobrenatural, do falar em línguas. E o David Robertson conta que o Senhor chamou ele para estar a tempo integral no ministério. Ele sentiu da parte de Deus se dedicar integral à igreja. E ele, um certo dia, ele chegou e pediu a conta no trabalho dele. E ele falou assim: olha, eu vou trabalhar só para Deus. Ele chega em casa, ele fala para a esposa assim: olha, eu pedi a conta do trabalho e agora nós vamos trabalhar somente para Deus. E aí a esposa dele fala: ok, tudo bem, mas e aí o que você vai fazer? Ele: eu não sei ainda, nós vamos trabalhar só para Deus. Ele lembra daquele texto, que aquele que não trabalha não come, e ele diz assim: bom, eu trabalhava 8 horas por dia, agora que eu vou trabalhar para Deus, então eu vou passar a também orar 8 horas por dia. E ele foi, né, tinha uma igreja próxima à casa dele, e ele foi lá, chegou para esse pastor e falou assim: olha, eu preciso que você poderia me ceder um espaço, uma sala, né, um porão assim, para eu ter um tempo ali de oração, e eu quero ficar ali durante o dia para estar orando. E o pastor liberou, era uma igreja pequena e ela tinha esse espaço, e liberou para ele. E ele falou assim: bom, eu trabalhava 8 horas por dia, eu vou orar 8 horas por dia também. E aí ele começa a orar. Ele chega, primeiro dia, e ele
fala que tinha uma fábrica próxima a essa igreja. Então o que acontece? Conforme tocava o sinal da fábrica, que era o horário do almoço, do café, que os peões paravam, né, para fazer o lanche, ele também parava, saía, tomava um café, uma água, fazia o lanche e voltava para a oração. Mas ele conta que ele chegou ali todo empolgado o primeiro dia, e aí ele começou a orar a Deus, né? E ele começou a orar na língua dele, né? No inglês, começou a orar e tal. E aí ele orou, apresentou os missionários, apresentou a família, apresentou os projetos, apresentou tudo que tinha ali. E ele imaginou, bom, já passou aí várias horas. Quando ele olhou no relógio, tinha passado 20 minutos. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Ou você ora, e quando você olha no relógio, 5 minutos só ainda? Não dá. Não pode, deve estar errado, alguma coisa deve estar errada. E aí ele conta que ele era alguém que já tinha sido batizado com o Espírito Santo, porém também nunca teve um ensino da parte dos pastores, da liderança dele, sobre o que era o falar em línguas. Mas ele orou por aquele tempo todo, e passou só 20 minutos, e ele falou assim, eu vou começar a orar em línguas. E ele passou a orar em línguas, o tempo todo, orando em línguas. E isso foi, que é o horário, meio-dia, sai, enfim, passou-se. Passaram-se 3 meses. De manhã eu falei que foi 6 meses, mas eu fui consultar a minha fonte e não foi 6 meses, foram 3 meses. Ele orando 8 horas por dia. Até que um dia, naquela igreja, o pastor falou assim, olha, hoje vai passar aqui o reverendo, né, da denominação, alguém muito importante, ele vai dar uma palavra à tarde, num culto aqui das senhoras, e eu gostaria que você tivesse aqui, já que você está aqui, está orando, que você participasse também da reunião da tarde. E ele falou, não, tudo bem, eu vou participar, né, sem problema nenhum. E chegou o tal dia que esse reverendo foi ministrar a palavra nesse culto da tarde, e o David Robertson está lá sentado, ouvindo a palavra. Diz que o reverendo, né, famoso, conhecido pela denominação, né, alguém, né, de muita expressão, chega, abre ali o seu esboço e começa a ler ali todo aquele esboço, né, da palavra, e lê, e ele fala que aquilo vai dando uma sonolência nele, né, nas pessoas que estavam ali. E ali ele está no culto. Fazia 3 meses que ele estava orando em línguas 8 horas por dia, até que, de repente, ele falou assim que apareceu uma imagem à frente dele, como se fosse um raio-x, uma foto assim, de um fêmur. E aí, ele estranhou aquilo, quando ele teve aquela visão, e de repente ele olhou do lado, ele viu que tinha uma senhora do lado dele, e ele viu que ela tinha assim, como se fosse um encurtamento na perna, um problema no fêmur, e ele olhou para ela e perguntou assim, por um acaso, você tem um problema no fêmur? E ela falou assim, sim. Tem um encurtamento nas pernas? Ela falou, sim. E aí ele pegou e falou, posso orar por você? Isso enquanto a reunião acontecia. O preletor ali, né, estava ali lendo o sermão naquela tarde. E aí ela falou, sim. Mas o sim dela, ela, sim, claro, ora por mim depois, na sua casa, ou depois que acabar o culto, não agora. Mas o David Robertson fala o seguinte, que quando ela falou sim, ele saiu do lugar onde ele estava, agarrou nas pernas da mulher e começou a orar. E começou a orar em línguas. E quando ele começou a orar, a perna da mulher esticou. E ela foi curada instantaneamente. E quando ela foi curada, ela deu um pulo. Fui curada. E a outra do lado falou assim, eu também tenho um problema aqui. Ele orou por ela e foi curada. E ele começou a orar para as pessoas, elas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. As pessoas começaram a ser curadas. E ele acabou com aquela reunião. Ele conta que ele só viu o tal do preletor ali, renomado da denominação, juntando os seus papeizinhos ali e saindo. E ele orou. Quem estava naquela reunião foi batizado com o Espírito Santo, as pessoas começaram a ser curadas e houve um mover sobrenatural. Mas algo que marca nessa experiência do David Robertson é que quando ele sai para fora ali da igreja, né, para o lado de fora da igreja, e ele está parado, né, se eu não me engano é no portão da igreja, impactado com tudo aquilo que aconteceu, não estava programado por ele.
Ele nunca tinha visto aquilo, ele nunca tinha visto Deus usar ele daquela forma, ele nunca tinha visto Deus fazer aquilo com ninguém. E aí ele sai para o lado de fora, e aí ele para, e o Espírito Santo começa a falar com ele, e diz assim: você, acidentalmente, essa é a palavra que me impacta. O Espírito Santo diz para ele: você acidentalmente, você entrou e descobriu a fonte do meu poder. Você acidentalmente entrou no sobrenatural. E essa palavra, né? Você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. Qual é a fonte do poder? A oração em línguas, a intimidade, o devocional diário. Sabe, querido, e o David Robertson fala que depois daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Aliás, eu já vi ele em ministrações. Ele é um senhor, né? Eu não sei se ele está vivo ainda, eu não tenho esse relato. Mas as últimas vezes que eu vi ministrando, ele andava pelo meio dos corredores das igrejas, e o Senhor ia dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. E eu vi em várias reuniões assim, ele chamar pessoas surdas, assim, colocando todas elas na frente, assim, em reuniões, e ele simplesmente fazia assim, ó. E todas elas começaram a serem curadas instantaneamente naquele momento, né? Ele já veio muitas vezes ao Brasil. Eu tenho um pastor, o pastor Ineu Gruber, que é muito amigo dele, trouxe ele muitas vezes para o Brasil. Então, o David Robertson ele se tornou uma referência nessa área do falar em línguas, do sobrenatural. Sabe, querido, agora da onde veio isso? Aonde isso aconteceu? Na intimidade. Se ele não tivesse gastado aquelas 8 horas por dia orando em línguas, ele não teria acessado isso. Por isso, né, eu quero dizer algo para você. Você quer acessar o sobrenatural? Tenha uma vida de intimidade. Comece a rever a sua agenda. Comece a rever as suas prioridades. Comece a rever aquilo até que você coloca como prioridade para a sua vida. Quantas pessoas, sabe, e a gente... aqui na igreja a gente pega até no pé das pessoas: olha, vamos lá, você tem que fazer atividade física, né? Temos até alguns exemplos agora aí, pastor Anderson, aí o último deles aí, rapaz, entrou aí para o exercício físico, está pedalando, emagreceu, né? Parabéns a ele. A gente sempre está falando isso para os irmãos, isso é maravilhoso, né? É uma dica, isso nesse momento de pandemia. Então a gente sabe que quem tem uma boa saúde é fundamental. Mas tem gente que cuida mais do corpo, mas não cuida do espírito. Elas precisam ser equilibradas. Todas as coisas têm equilíbrio, mas o espírito muito mais até do que o corpo. Precisamos fazer o equilíbrio de todas as coisas. Por isso, você precisa sim cuidar do seu corpo, mas você precisa cuidar da sua alma. Você precisa cuidar do seu espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Ou uma outra versão que diz: dá contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, está aqui falando, é todo o tempo, é no verbo contínuo, é toda hora, todo momento, não há limites. Você trabalhando, você pode estar orando em línguas. Você dirigindo o seu carro, vai fazer uma viagem longa, orando em línguas. Você está no ônibus, você pode orar em línguas. Você está no seu escritório, você pode orar em línguas. Você está na fila do banco, você pode orar em línguas. Está na fila da Caixa Econômica, você pode orar em línguas. Você está na fila que você tiver, você pode orar em línguas. Quantas brigas nós evitaríamos se, ao invés das pessoas estarem orando em línguas no trânsito, elas estão brigando, buzinando. Mas se elas estivessem orando em línguas naquele momento, quantas brigas de trânsito teriam sido evitadas? Então, é isso que eu e você precisamos entender. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, tenha um relacionamento comigo. Aqui há uma frase no livro aqui do Leonardo Ravenhill que eu gostei demais aqui. Não é dele, é do Samuel Chadwick, mas ele diz assim: não existe poder que se compare à oração atendida. Abraão clamando por Sodoma, Jacó lutando na calada da noite, Moisés se colocando na brecha, Ana intoxicada pela tristeza, Davi com o coração partido pelo remorso e o sofrimento, Jesus suando sangue. Acrescente a essa lista o que você observou e experimentou pessoalmente na igreja e verá que sempre haverá
preço de paixão no sangue. Essas orações são atendidas, transformam mortais comuns em homens de poder. A oração traz poder, traz fogo, traz chuva, traz vida, ela traz Deus. Sabe, a oração, ela produz vida, a oração, ela produz força, a intimidade, ela produz algo sobrenatural em nós. Batalhas que você talvez está querendo vencer no braço, na sua força, no seu conhecimento, você venceria ela, sabe aonde? Orando em línguas, no tempo de intimidade, no seu tempo a sós com Deus, no seu devocional. Posso ouvir um amém? Quantas batalhas não seriam evitadas, ou quantas vitórias você teria se você tivesse uma vida maior de devocional com Deus, de oração e de comunhão com Ele. E eu quero aqui concluir a minha palavra dessa noite, dizendo o texto de Isaías, capítulo 55, todo vós, os que têm sede, vinde às águas. Querido, o que Deus está esperando de mim e de você é que nós possamos mergulhar nessas águas. Que as águas não fiquem só nos joelhos, que elas não fiquem só na cintura, mas que essas águas possam nos encobrir, que possamos mergulhar nessas águas. Que você possa viver o extraordinário de Deus, que você possa viver o sobrenatural de Deus, mas que você só vai viver isso se você tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. Nós temos a nossa sala de oração aqui na igreja, aberta todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Você pode passar, talvez você não tenha um tempo, talvez você não tenha um espaço da sua casa, talvez a sua família não entende você tirar meia hora para orar, 30 minutos, 20 minutos, e você quer um tempo a sós com o Senhor, vem. Nós temos aqui a nossa sala de oração, um lugar lindo, maravilhoso, preparado para isso. De segunda a sexta, das 9 às 17 horas, você pode passar na nossa sala de oração e estar ali tendo o seu tempo com Deus. Para eu concluir a mensagem desta noite, talvez se você sair daqui hoje dizendo assim, não pastor, a partir de amanhã eu vou orar 1 hora por dia, não, a partir de amanhã eu vou ser um novo homem, uma nova mulher, amém, mas normalmente nós não conseguimos fazer essa mudança radical da noite para o dia. Então deixa eu dar uma dica aqui para você, uma vida de intimidade é mais ou menos como guardar dinheiro. Que é isso, pastor, que comparação é essa? Não adianta eu falar para você hoje, irmão, comece a guardar 20% do que você ganha, 25% do que você ganha. Porque você vai dizer para mim assim, eu não consigo pagar nem minhas contas. Como é que eu vou guardar 20%, que é o modelo bíblico que nós temos de José? Então, o que eu quero dizer para você? Não saia querendo amanhã fazer 1 hora por dia, 2 horas por dia de devocional. Você não vai conseguir, você vai desistir. Comece com 5 minutos por dia, na sua agenda, como prioridade. Que hora que você acorda? 6 da manhã? Coloca o relógio 5h50, 5h55. Se acorda às 7, coloca 6h55. 5 minutos. Para você que não tem um devocional diário. Se você já tem, você vai elevar esse tempo. Para você que não tem, para você que está com as águas aqui ainda no tornozelo. 5 minutos você vai colocar e você vai falar, eu vou orar 5 minutos. Você vai fazer isso todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Durante 21 dias. Se você fizer isso 21 dias, vai se tornar um hábito. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver que após 20 dias, 30 dias, 5 minutos ficou muito rápido. E você vai querer aumentar para 10. E aí você aumenta depois para 10. Depois você aumenta para 15, para 20, para meia hora, para 1 hora, enfim. O tempo que for é possível dentro da sua agenda. Mas você precisa começar. Como guardar dinheiro? Você não consegue guardar 20% do que você ganha? Começa guardando R$50, começa guardando R$10 por mês. Porque a questão não é o quanto você vai guardar, é a disciplina. É manter isso como disciplina diária para a sua vida. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai abrir algo na sua vida que você não tem hoje, que é a porta para o sobrenatural. E a porta para o sobrenatural, ela só vem quando eu tenho intimidade com o Senhor. A porta para o sobrenatural só vem quando eu desenvolvo um relacionamento
diário e constante com o Senhor. Todo dia, toda hora, todo tempo, a todo momento. Estou lavando uma louça, eu vou estar orando em línguas. Eu estou limpando a casa, eu estou orando em línguas. Eu estou aqui arrumando o telhado, eu estou orando em línguas. O tempo todo. Talvez só se você trabalhar num call center, né? Ali na área do atendimento, que não seria bom você ficar falando em línguas todo o tempo, que pode ser que você atenda ali o telefone, se for uma telefonista, atender o telefone falando em línguas, mas depende do teu trabalho, você pode ficar o tempo todo em silêncio orando em línguas, até porque você não vai ficar orando em línguas ali alto, para escandalizar ninguém no teu trabalho. Mas eu quero contar isso para você. Eu lembro que algumas vezes eu participava de algumas reuniões com o meu diretor na empresa que eu trabalhava, e pensa num homem que era assim bravo, mais bravo. E ele pegava todos os gerentes assim, e ele ia assim, destruindo um por um assim, né? E aí eu lembro que quando tinha as reuniões com a diretoria, eu falava assim, ai, hoje é o dia. E eu começava já cedo, jejuava, orava e começava a orar em línguas. Senhor, guarda a minha vida. E começava o dia todo. E eu estava orando em línguas. Eu lembro que várias vezes chegava na reunião de diretoria, eu e os outros gerentes ali, que participávamos, né, trabalhávamos ali, cada um do seu setor, e eu lembro que ele chegava, você fez isso, aquilo, outro, você fez aquilo, outro. E eu orando em línguas, né, quietinho ali, só orando, e repreendendo e orando em línguas, né. E orando em línguas. Quando chegava na minha vez, e você fez alguma coisa também, eu não estou lembrado agora. E passava para o outro, falava assim, olha, oração em línguas. Ela amarra todo demônio, todo principado, toda potestade, tudo. Até o que eu tinha feito ali, quem tinha que lembrar, ele não lembrava. Mas eu estou falando isso para você, porque realmente a oração em línguas amarra todo demônio. Todo principado que está tentando se levantar contra você, vai cair. Sabe quando? Quando você estiver orando em línguas. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Quero chamar o pessoal do louvor aqui para nós orarmos neste momento. E aí eu vou pedir para você, não vá embora, nós queremos mais alguns minutos ainda. Nós temos hoje o casal de missionários aqui, o Osnei lá da África. Ele vai dar uma palavra para nós e nós vamos a nossa ceia. Então eu vou pedir primeiro agora para nós orarmos e depois nós vamos ter esse tempo com os nossos missionários aqui, orando por eles. Guardei o meu coração, a tua palavra, para não pecar contra ti, Senhor. No momento de devocional, no momento de oração, no momento de intimidade, a palavra do Senhor vai entrar dentro de você. E a palavra é ela que muda as nossas atitudes. E ela muda a maneira que eu ajo e quem eu sou. Amém? Você recebe essa palavra essa noite? Você vai ter uma vida de intimidade, de relacionamentos com o Senhor? Então eu quero que você ore neste momento. Coloque a sua vida diante dEle. Peça a Ele. Senhor Jesus, eu quero pedir graça e favor do Senhor sobre a minha vida. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha e derrame do Teu bálsamo sobre mim. Eu quero, Senhor, que a palavra que foi ministrada essa noite, ela possa vir e entrar dentro do meu coração, na minha alma, no meu espírito, porque tudo que eu quero, Senhor, é desenvolver um relacionamento íntimo e sincero contigo. Tudo que eu quero, Senhor, é desenvolver uma vida diária de oração. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, vem e fortalece-me, Senhor. Fortalece-me debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Apresenta a Deus a sua vida. Eu não estou aqui para te acusar essa noite. Eu não estou aqui para tirar pedra em você ou para te condenar. Mas eu estou aqui para te alertar. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer abrir as portas do sobrenatural? Você precisa ter uma vida de intimidade. Você precisa ter uma vida de comunhão com o Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Espírito Santo, sem a sua ajuda nós não iremos conseguir. Sem a sua ajuda nós não iremos vencer essa briga da carne com o Espírito. Por isso, Espírito do vivo Deus, vem e reveste-nos, fortalece-nos da tua palavra, do teu poder e da tua unção sobre nós. Fortalece-nos e derrama graça e favor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai.
é o que nós desejamos, é o que nós queremos, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Queremos crescer em intimidade, queremos crescer em relacionamento, queremos crescer em comunhão, porque sabemos que isso vai abrir a porta para o sobrenatural. Você recebe a palavra essa noite, amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus?